Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Então existem muitas dores. Gente, o mundo não é fácil, não. Esse livro de princípios milenares que eu estou terminando de escrever, a promessa do livro é leis espirituais para tornar a sua vida aqui na Terra mais leve. Não dá para ser sem problema, não dá para ser sem dor, mas dá para ser mais leve. É só cumprir princípios. O livro está saindo, se Deus quiser, estou acabando. E essa semana eu quero me dedicar a te preparar para lidar com as dores da vida. Eu sou um homem de fé, você sabe disso, mas não é porque eu sou religioso, não. As pessoas confundem. Eu sou um homem de fé, não é porque eu sou religioso, não. Eu sou um homem de fé porque eu não consigo ver essa vida sem sofrimento se não for através da fé. Porque a dor não necessariamente será um sofrimento. Ela pode ser apenas uma dor que dá e vai passar, não vai se transformar em sofrimento. Mas sem fé é impossível você lidar com as dores da vida, porque você não tem esperança. Sem fé você não tem esperança que isso vai melhorar. Sem fé você não consegue organizar a tua energia para sair dessa situação, dessa tristeza profunda, dessa depressão. Então eu preciso te treinar essa semana, nessa série sobre as dores da vida, para lidar com elas, porque elas são inevitáveis. Eu não sei qual é a dor que você está passando, mas eu te garanto que dá para sair dela. Essa dor não é eterna, essa dor não vai durar o tempo que você está imaginando, porque essa semana aqui no Café com Destino, nós vamos te ensinar a lidar com as dores da vida. Ponto número 1, papel e caneta na mão, vamos começar. Eu quero começar com um versículo de consolo, que aliás é o versículo que eu começo esse livro novo, dos princípios milenares. A primeira página do livro é esse versículo. Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. São palavras de Jesus, o mestre dos mestres. E ele continua dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, para as emoções de vocês. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Ou seja, as suas dores, as suas perturbações, o que te faz sentir tão pesado que parece impossível vencer, a única solução, a solução espiritual, emocional para isso, eu já te dou logo no primeiro ponto, fé. Acreditar sem duvidar que Jesus pode tomar sua dor. Aliás, ele tomou sobre si as nossas... Está escrito ou não está escrito? Vale o que está escrito. A Bíblia diz que na cruz ele tomou sobre si as nossas dores. Essa dor que você está sentindo é normal, você é ser humano, mas não precisa continuar sentindo. Agora você pode falar, Jesus, essa oração aqui é simples, repete comigo. Jesus, eu senti essa dor. Parece que eu não vou suportar, mas a tua palavra diz que tu tomaste sobre si todas as minhas dores. Então eu peço, Senhor, que essa dor não se transforme em sofrimento, mas seja aliviada agora pela tua palavra. Amém. Faz só essa oração. Faz só essa oração e você vai ver já a fé trabalhando ao seu favor. Ou seja, ponto número 1 para lidar com as dores da vida, fé. Fé. Então eu preciso que você preste atenção no que eu vou te ensinar hoje. Porque eu vou te dar os conselhos para resistir à dor. Conselhos para resistir à dor. Quer ver? O que você tem que fazer quando sente a dor física é a mesma coisa para a dor emocional, sentimental ou financeira. Se você estiver sentindo a dor agora, Wesley, uma dor aguda, muito forte, fisicamente falando, qual é a primeira coisa que você faz? Orar. Ok, orar. Aí depois médico. Para quem tem fé, Sim. a primeira coisa que a gente faz é orar.
Eu já contei a história do meu filho Joaquim, que uma vez foi pular de um sofá para o outro, errou o passe, caiu de cara no chão, desmaiou. Aquele desespero de você ver seu filho sem fôlego. E eu peguei a primeira coisa que eu fiz antes de correr para o hospital foi orar por ele. Orar. Então tá com dor, independentemente se é emocional, sentimental, financeira, ora. Segunda coisa, corre para quem pode resolver. Agora já não estou falando espiritualmente só. Quem é o profissional que pode resolver esse problema que você está passando? Se você está com uma dor aguda no estômago, você vai direto para o médico. Ou vai para a emergência do hospital, ou você vai direto no especialista. Vai no gastro. Se é no coração, você vai no cardiologista. Se é na cabeça, você vai no neurologista. E por aí vai. Não é isso? Então presta atenção. Logo depois de você recorrer ao mundo espiritual, através da oração, você vai recorrer a quem pode resolver. Ou seja, se você está com um problema financeiro, primeiro, oração, Deus me socorre, Deus tem misericórdia de mim. Segundo, quem pode me ensinar a sair dessa situação, financeiramente falando? Como nós temos dificuldade em pedir ajuda para quem pode resolver, gente? Tiago, é que eu não tenho dinheiro para pagar. Hoje em dia com a internet você está dando essa desculpa. Tem um monte de curso bom, um monte de vídeo aqui. Você está assistindo Café com Destino gratuitamente? Quantas coisas de e-books gratuitos na internet? Você que tem que perder tempo procurando o que realmente resolve, não ficar vendo entretenimento. Tem gente que fica 1 hora passando lá, qual é o nome disso aqui, Wesley? A timeline de uma rede social qualquer, vendo um monte de coisa que não presta, mas não está buscando informação de algo que pode mudar o problema que você está vivendo, a dor que você está passando. Gente, vamos tomar uma decisão hoje? As decisões são tomadas de acordo com a dor que você está sentindo. Existem decisões que precisam ser mais duras e mais rápidas, porque a dor é muito forte. Então, primeiro, vamos aprender a mensurar a nossa dor. Você já viu, Wesley, que às vezes você vai no hospital e aí o médico ele tem um quadrinho assim de 0 a 10 e fala assim, qual o número? Qual o tamanho da sua dor? Nos Estados Unidos tem muito isso, quando você entra para ser atendido numa emergência, aí você bota 7, bota 10. Então, o tamanho da sua dor determina muito quem você vai procurar, a velocidade que você vai procurar. Então, se você está vivendo uma dor repentina, ou seja, você não foi avisado disso, não foi avisado e a dor simplesmente chegou e você não sabe o que fazer, a aula de hoje é para você. Primeiro, oração. Segundo, procurar quem pode resolver. Quem profissionalmente pode resolver essa dor? Sentimental, emocional, financeira, espiritual, que aí já não é profissional, mas alguém preparado espiritualmente. Porque se você continuar com dificuldade de pedir ajuda, ou continuar com esse negócio, não gosta de orar, você não sabe orar, nem pedir ajuda, como é que você vai resolver essa dor? Me explica. Como é que você vai resolver essa dor? Não vai dar para resolver. Então vamos lá. Quais são as dores que não se podem prever? Vamos fazer uma pequena lista aqui juntos, eu e você? Por exemplo, diagnóstico médico. Por mais que você cuide da saúde, por mais que você tenha uma alimentação ótima, isso vai te livrar de muitas doenças, mas não dá para dar 100% de certeza que você não vai ter nenhum tipo de diagnóstico. Porque existem doenças, por exemplo, que são cognitivas, que são hereditárias, são doenças imunes, autoimunes, que não tem a ver com a tua alimentação, com o teu preparo físico. O câncer, por exemplo, ele vem de diversas formas. Você pode ter muita gente que estava se cuidando em termos de saúde e foi diagnosticado. Ou seja, existem dores que não se podem prever. Qual outra dor que não dá para prever, Teixeira, na sua opinião? Algumas crises não dá para prever. Olha, certas crises, não todas, porque, por exemplo, crise financeira o cara vai sentindo, mas tem crise que não dá para prever. Outra coisa que não dá para prever, ou pelo menos a maioria não, são acidentes. Acidente de carro. Você não saiu de casa falando, hoje eu acho que eu posso bater de carro, hein? Não tem isso. Você sai bem, você sai para chegar bem para onde você está indo e pode acontecer um acidente no caminho. Ou seja, a vida é cheia de dores inevitáveis, de dores que não se podem prever, ou seja, imprevisíveis e inevitáveis. Por que inevitáveis? Porque se não acontecer agora alguma coisa com a gente, algum tipo de imprevisto, não necessariamente de tragédia, mas de imprevisto, vai acontecer depois. Porque tudo acontece toda hora. Né? Então você precisa estar preparado, preparada para lidar com a dor.
Ponto número 1, papel e caneta na mão. Como lidar com a dor? Inevitável e imprevisível. Ponto número 1, inacreditavelmente, é o conhecimento. Como assim, Tiago? Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue lidar e resistir à dor. Vou te dar um exemplo físico. A primeira vez que você sente algo, por exemplo, eu tive aquele ataque, aquela dor dos rins, a crise renal. A primeira vez é algo tão assustador, porque, primeiro, você não sabe o que está acontecendo, eu não sabia que era crise renal, só comecei a sentir a dor, eu achava que estava morrendo, porque a dor é tão intensa. Então, ao pensar na morte, você começa a sentir aquela dor 2 vezes. Porque agora começa a dor física, que você já está sentindo, e emocional. Na segunda crise renal que eu tive 2, na mesma semana, inclusive, eu já não fiquei tão assustado, porque eu já sabia o que era. A dor era a mesma, eu falei, opa, já sabia o que era. Estava sentindo dor, só que dessa vez não teve a dor emocional, não teve o susto, não teve o desespero. Quanto mais você conhece sobre o tema, menos você se assusta. Quanto menos você se assusta, menos dói. Então, o conhecimento, ele é um excelente preventivo contra as dores. Não quer dizer que vai evitar todas as dores. Aliás, o conhecimento pode evitar muitas dores. Por causa do conhecimento, você pode tratar melhor a sua família e evitar a dor de uma separação. Por causa do conhecimento, você pode tratar melhor o seu corpo físico, tratar melhor suas emoções e evitar uma depressão, um ataque de pânico ou um problema de saúde. Porém, não blinda contra tudo. E mesmo que aconteça uma coisa ou outra, o conhecimento ele vai diminuir, ele vai tornar tolerável essa dor. Quanto mais você investir em conhecimento, mais você vai conseguir tolerar a dor. Segunda coisa que funciona como uma proteção quando essa dor inevitável e inavisada, né, chega nas nossas vidas. Qual é essa segunda coisa? É a experiência. Experiência é algo fantástico. Por quê? Eu já passei por algumas coisas na vida, algumas dores, que se eu passasse elas de novo, eu saberia exatamente o que fazer, como fazer, com quem fazer, por causa da experiência. A experiência faz com que você não tome decisões em meio à dor. Anota isso, por favor. A experiência faz com que você não tome decisões em meio à dor. No meio da dor, você pode tomar uma decisão completamente contrária à tua saúde, por exemplo. Eu lembro que no meio da primeira crise renal, no meio da dor, eu pedi para o médico me apagar. Eu estava com tanta dor que eu falei, me dá algo na veia para eu dormir. Aí ele falou assim, não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu não consigo te operar depois. Eu não posso apagar você assim por causa de dor. Você vai ter que suportar um pouco, eu vou te dar a morfina não estava adiantando, eu queria apagar de tanta dor. Ele falou, não posso fazer isso. Só que se dependesse de mim essa decisão, o que eu ia fazer? Eu ia apagar. Ele falou, não, se dependesse de mim, eu falava, mas me apaga, eu não estou aguentando de dor. E aí eu ia perder a oportunidade de ser operado e resolver o problema. Qual é o problema da falta de experiência? Que quando você não tem experiência, você toma decisões no meio da dor. Então, vamos lembrar algumas pessoas na Bíblia, homens e mulheres, que passaram por dores profundas e por causa disso seu futuro foi transformado para melhor, seu destino foi mudado. Nós temos vários. Vamos começar por Ruth. Qual foi a dor de Ruth, Wesley? Você que é um profundo conhecedor das histórias milenares. Perdeu o marido. Hã? Perdeu o marido. Uhum. Ela perdeu o marido. Só que perder o marido naquela época não é que nem perder o marido hoje. Naquela época a viúva, ela não tinha sustento algum. Pior, ela não só perdeu o marido, ela não tinha filhos ainda. Então ela não tinha quem sustentasse, ela não tinha esperança. Ruth ficou desesperançada quando seu marido morre. Mas essa dor, que é uma dor terrível, a dor de perder alguém próximo, alguém querido, levou ela para um outro destino. Porque como ela quis ficar perto da sua ex-sogra, Noemi, eles moravam num país chamado Moabe, e a sua ex-sogra Noemi decide voltar para o país de origem dela, que era Israel. Então, por causa da morte do marido, só por causa disso, por causa da morte do marido que roubou a esperança dela, que deixou ela sem sustento, elas vão para Israel buscar ajuda para se sustentar.
O que ela não sabia, Wesley, é que lá ela ia conhecer o homem mais rico, mais importante e muito temente a Deus de toda aquela região que se chamava Boaz. O que ela também não sabia é que além dela casar com Boaz e recomeçar a vida, ela ia ter um filho chamado Obed. E Obed vai se transformar no pai de Jessé. E Jessé é o pai do rei Davi. Ou seja, porque Ruth perdeu um marido, deve ter sofrido, chorado, ficado com raiva de Deus. Ela ganhou um futuro que nem nos melhores sonhos dela ela conseguiu imaginar. Nem toda dor é para te destruir. Existem dores que vêm para te dar um destino. Pensa comigo na dor de José quando foi vendido pelos próprios irmãos. O próprio sangue. Quem deveria proteger? Quem deveria guardar? Quem deveria preservar? Foram justamente os que traíram, os que apunhalaram pelas costas. Essa dor de ser traído pela própria família de José deve ter sido uma dor violentamente dolorida. Mas só que foi essa dor que tira ele de um lugar para o outro, tira ele da terra dos hebreus para o Egito. Repara que em quase todas as histórias de dor que dão destino na Bíblia, vai acontecer uma mudança geográfica. Porque existem dores que são tão insuportáveis que você não consegue ficar mais no mesmo lugar. Então, o que parecia vergonha, eu vou ter que sair desse lugar porque eu não estou aguentando pagar o aluguel, vou ter que sair daqui porque está todo mundo me perseguindo, porque minha família não me quer mais aqui. O que parecia uma vergonha, na verdade, vira a zona de expulsão. É quando Deus te pega e te expulsa daquele lugar que você não queria sair naturalmente e te leva para o lugar onde você deveria estar para poder receber o futuro de paz e prosperidade que você merece. É difícil de entender isso que eu estou falando quando você está no meio da dor. É muito difícil de entender isso quando você está no meio do sofrimento. Realmente não dá para entender. Realmente é confuso. Mas você precisa colocar em mente que quando você passa por uma dor e a tem como um professor e não como um algoz, você tem mais chance de ditar o seu destino. Vou repetir. Quando você está passando por uma dor e a tem como professor e não como um algoz, você tem mais chance de ditar o seu destino, porque a dor como professor acaba escrevendo os próximos anos. A dor como algoz só coloca a gente na cama do sofrimento. A oração, biblicamente falando, está escrito, é a resposta da tua dor. É a solução que pega a dor que hoje está te matando e transforma em nada, transforma em pó, elimina a tua dor de uma vez por todas. É impressionante que você lê Salmos e você vê que toda vez que Davi estava pressionado, toda vez que Davi estava sendo perseguido, toda vez que Davi estava se sentindo angustiado, toda vez que Davi estava sendo injustiçado, está lá em Salmos registrado, ele vai para a oração e usa Deus como terapeuta, falando, Deus, que meus ossos estão apodrecendo, eu sinto como eu estivesse num lamaçal, meus inimigos me perseguem sem causa. E ele, através da oração, não vai só limpando o coração com Deus, como também construindo um futuro, declarando um futuro através da oração. Então, espiritualmente falando, a maior arma que você tem contra as dores da vida é a oração. Está escrito. São muitos exemplos que nós vemos. Agora, depois da oração, espiritualmente falando, qual é a arma que você pode ter para vencer as dores? Preparação. Logo depois da oração, preparação. Quais armas que você pode colocar no teu arsenal para vencer as dores da vida? Armas espirituais. Primeiro, oração. Segunda, preparação. Sabe uma história que me chama muita atenção? A história de Esther, a rainha Esther. Você vê que não é uma história muito espiritual, né? É o único livro da Bíblia que o nome de Deus não é citado. Mas ainda assim, por que Esther consegue não só se livrar da própria dor e ser escolhida como rainha, como também depois livrar a dor do povo judeu que estava sendo perseguido naquele país? Porque ela estava preparada. Ela sabia como falar com o rei, a hora de falar, sabia o que fazer, o que não fazer. A preparação é uma arma espiritual contra a dor. Gente que não é preparada sofre o que não precisava sofrer.
Gente que não é preparada sofre o que não precisava sofrer. Por exemplo, qual a primeira coisa que ela faz para começar a preparar o povo judeu para aquela perseguição? Ela decreta um jejum. Preparação espiritual. O nome disso é preparação espiritual, gente. Ela decreta um jejum. Então, primeiro, oração. Armas espirituais contra a dor. Oração. Segundo, preparação. Você ter preparação espiritual. Saber em que você está se metendo. Saber o que fazer, quando fazer, com quem fazer, espiritualmente falando. Mas terceiro, que libera essa proteção contra as dores inevitáveis que chegam sem aviso na nossa vida. É caminhar com gente espiritual. Isso aqui é muito forte. Quando você caminha com gente espiritual, você recebe o que nunca sonhou em receber. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu fez 2 vezes mais tudo o que Elias fez, e Elias foi o maior profeta de Israel. Aí Eliseu, ele faz o dobro, ele recebe porção dobrada de Elias, porque caminhava ao lado de Elias. Caminhava tanto próximo a Elias, que quando Elias foi tomado ao céu, o manto de Elias caiu. Elias subiu numa carruagem de fogo no redemoinho, né? Porque o meu hebraico está muito fluente. Falando muito hebraico todo dia aqui com a equipe, né? O Lelei só entende hebraico. Aí o português vai indo embora. No redemoinho, ele sobe no redemoinho e o manto dele cai, vem sobre Elias. E qual era o combinado entre os dois? Se Elias fala para Eliseu: se você me vê quando for tomado aos céus, você recebe porção dobrada do meu espírito. Então, quando você caminha com pessoas espirituais, você recebe o dobro espiritualmente dessa pessoa. Vou repetir. Quando você caminha com pessoas espirituais, você recebe o dobro espiritualmente dessa pessoa. Então, cuidado com quem você está caminhando em aliança, porque se essa pessoa não for espiritual, a tua recompensa também não será espiritual. Cuidado. Oração, preparação e caminhada espiritual. Com quem você está caminhando espiritualmente. Nós precisamos lembrar, que está escrito lá no livro de Amós, que Deus não fará coisa alguma aqui na terra sem primeiro revelar os seus santos, os profetas. Então, quando você anda perto de pessoas de Deus, você recebe recados de Deus. Repete comigo. Quando eu ando perto das pessoas de Deus, eu recebo recados de Deus. Você recebe avisos de Deus. Você é notificado por Deus. Chega a notificação, Deus querendo falar contigo. Notificação. Só que dessa vez é a notificação que muda a tua história, que te avisa do futuro, que protege o teu destino. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém veio do Brasil para cá nessa viagem por acaso. Deus tem um propósito nessa viagem.